Deus e eterno Pai, nós entramos em Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, para te louvar, Senhor, e te agradecer por esse momento, Senhor, que estamos aqui todos reunidos. Senhor, nos abençoe, ó Deus, abra nosso entendimento e o nosso discernimento, para que através do nosso irmão Lucas, Senhor, nós possamos entender e aprofundar na Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que estão sendo necessárias no momento, que é a parte... Eu vou falar várias coisas, né, mas basicamente é sobre a ira de Deus. Por que que precisa ter a ira? Então, é o seguinte, a ira de Deus, ela não é um sentimento como uma paixão que você fica irritado e vai lá e faz alguma coisa contra a pessoa. A ira, ela, vamos dizer assim, ela é uma necessidade para ordenar as coisas quando estão erradas, certo? Essa é a visão da ira de Deus, tá? Ela é uma situação quando a pessoa nega as coisas boas, né? O bem, Deus se ira, tá? E a ira não altera o coração de Deus. Então, a pena de uma situação decorre da desordem moral, né? É isso que acontece. A ira não é algo que está em Deus, mas procede de Deus como justiça. Quando acontece uma impiedade, ela não é apenas um erro, ela é uma ruptura do ser. A pessoa está destruindo a si mesma, tá? O homem foi criado para participar de Cristo, de Jesus. O pecado é uma tendência a não ser, né? Porque quando você está em Jesus, você é um ser. Quando você está fora de Jesus, você é um bicho, um animal. É um não ser. Persistir na impiedade é escolher uma corrupção do ser. Então, a punição não é arbitrária, ela é a consequência de se afastar da fonte do ser. Por que a ira precisa ser eterna? Alguns teólogos dizem que a gravidade da culpa se mede não se mede pelo tempo, mas pela dignidade do objeto ofendido. Ou seja, se você ofender uma pessoa de um tal nível, a sua culpa é maior de se você ofender uma pessoa de outro nível, tá? Então, como Deus é um bem infinito, a rejeição consciente e final de Deus, portanto, gravidade infinita em ordem e valor. Certo? Então, por que acontece isso? O livre-arbítrio, né, é o seguinte, o peso daquilo que você ama é para onde você é atraído. A sua vontade tende naturalmente para aquilo que você ama. E a alma se fixa no amor que escolheu. Então, um castigo, a eternidade da pena não é um castigo continuamente exposto, mas a perpetuação de uma orientação voluntária. Você escolheu um mal, né? E você vai ficar com aquele mal para sempre. Entendeu? Se você escolheu o bem, você vai escolher o bem, ficar com o bem para sempre. Então, você é atraído por aquilo que você ama. Tá? O fogo da ira de Deus é o mesmo fogo do inferno e do lago de fogo. Só que para nós somos experimentados como amor. E para aqueles que rejeitam, é experimentado como tormento. Tá? A ira não é o oposto do amor, mas o amor absoluto encontrado por uma vontade que o odeia. Então, a pessoa odeia o amor, né? Rejeita o amor, é por isso que cai na ira. Deixa eu ver o que mais.
Negar a ira eterna implica em graves consequências. Colapso da justiça objetiva. Sem pena definitiva, o mal radical permanece sem resposta. Então, tem que haver uma pena definitiva. Anulação da liberdade. Se toda escolha é reversível à força, não há decisão final. Então, por exemplo, se de alguma maneira você reverter alguma coisa, então aquilo não ficou definitivo. Então, quando a pessoa faz uma escolha eterna, ela não consegue mais reverter. Deus, ele não é sentimentalista, tá? Então a ira dele não é sentimental. A ira de Deus é necessária porque é justa por essência. A impiedade é negação do bem infinito. E a vontade se fixa contra Deus, definitivamente. Portanto, a punição eterna não é vingança, mas é consequência da destruição do seu próprio ser. E ela coloca a ordem moral, quer dizer, de volta, né, a ordem moral. E também ela respeita a liberdade humana, porque uma vez que a pessoa escolheu o erro, né, a pessoa não é tirada daquilo lá porque ela escolheu. Tá? Foi uma escolha dela. A ira eterna não revela a crueldade divina, mas a seriedade absoluta do amor, da justiça e da liberdade. Amém? Então, esses são os pontos que eu estava preocupado sobre essa questão da ira. Então, nós vamos ver algumas coisas que a gente carrega na igreja como conflitos, tá? Porque a gente não consegue resolver esses conflitos. Vamos ver aqui eles. A gente carrega o conflito entre a natureza e a graça. O que é a natureza e a graça? Natureza é aquilo que você recebe quando nasce. E graça é aquilo que vem depois com a revelação. Certo? Então, tem gente que acha que as coisas só vêm naturalmente. E tem gente que acha que as coisas só vêm por graça. Mas não é verdade. Essas são as duas coisas. Quando você encontra Deus, essas diferenças entre natureza e graça, elas acabam. Elas, como é que fala? Esse paradoxo, natureza e graça, né, se dissolve. Então, eu vou dar um exemplo. Tem gente que acha que as pessoas são boas por natureza e outras são más por natureza. As que são boas por natureza conseguem se salvar porque se esforçam usando a condição da sua natureza e a graça vem só completar aquilo que ela tem. Só que isso não é de todo verdade, porque se uma pessoa tem uma natureza que não é boa, Deus também quer salvar porque ele é amor. Então a graça vai se manifestar para ele, mesmo que ele não tenha bondade, que ele não traga nenhum tipo de bondade. Né? Por quê? Porque é algo que vem de fora, não depende da pessoa. Então, os católicos achavam sempre que o homem não tinha caído totalmente, que sempre tinha um resíduo de bondade de Deus. E os reformados achavam que o homem tinha caído totalmente, portanto, o homem era impossível de ter qualquer resíduo de bondade para escolher a Deus. Então, nem Deus ele poderia escolher a não ser a graça completa. E isso gerou um conflito entre as igrejas, que são os evangélicos e os católicos. Então, você pode ver que todos os católicos creem muito na iniciativa humana, né? E os evangélicos creem muito no pregar a palavra para poder trazer a pessoa de volta. Na verdade, não existe essa diferença. As duas coisas são válidas, porque existem dois tipos de pessoas no mundo, tá? Então, não é uma verdade absoluta. Tá bom? Forma e matéria. Tem gente que abomina
as coisas materiais e quer só as espirituais. E tem gente que quer as coisas materiais e abomina as espirituais. Ou seja, ele só se vê completo de um lado. Isso também gera um conflito. Os materialistas, né, que a gente vê muito na ciência, e as pessoas que têm um domínio maior da espiritualidade, vamos dizer assim, que são os que buscam as coisas espirituais. Os dois lados também estão quebrados. Existe a condição espiritual junto com a matéria, né? Quem diz que quem é espiritual precisa acabar com o seu conflito com a matéria, com o seu corpo, com a sua natureza, se aceitar. E quem é materialista precisa compreender que existe o lado espiritual das coisas. Entendeu? Porque o materialista, ele se conforma com todos os vícios dele, o sexo, droga, ele quer viver. E o espiritualista quer abominar a sua carne. Então, tem que encontrar uma síntese, que essa síntese é em Deus. Em Deus você aceita a sua natureza, não entra em conflito, porque você nunca vai ser perfeito, pelo menos na matéria como essa. E o espiritualista aceita o seu conflito de perfeição, e o materialista encontra paz para as coisas espirituais. Mas ele precisa suplantar as coisas que são contrárias à lei de Deus. Então, esse é outro conflito que existe, né? Natureza e liberdade. Tem gente que diz assim, eu vou fazer isso porque isso é da minha natureza, né? Então, na natureza, eles acham que todas as coisas estão determinadas e você não precisa mudar. Certo? Por isso eles seguem a sua natureza. Mas existe um outro lado, que é a liberdade de você escolher, que você não é levado pelas forças da natureza, porque a sua natureza é caída. Ela não é uma natureza espiritual. Porque quando Deus criou o homem, a natureza era perfeita, só que ela caiu. Então você não pode usar a natureza caída como se fosse regra de perfeição. E muita gente acha, não, eu não vou mudar nada, eu sou assim mesmo. Porque é assim a natureza. Então ele justifica o pecado, ele não quer saber da lei de Deus, porque ele acha que é da natureza fazer sexo, é da natureza buscar prazer, então ele não quer, mas ele esquece que essa natureza é caída, por isso que precisa, no evangelismo, pregar sobre a criação de Adão e a queda no Éden, senão a pessoa não entende. Tá? Outro conflito que acontece, as coisas de Deus vêm pela razão ou pela revelação? Tem gente que acha que as coisas de Deus só precisam da razão, não precisa da revelação. São as igrejas tradicionais. E tem gente que acha que as coisas de Deus só por revelação, que são as igrejas pentecostais. Também os dois são pedaços, né, que precisam se unir. As coisas não são só racionais, né? O pensamento não é a última fonte da verdade, né? E a revelação, né, depende de Deus. Então, todos esses conflitos, eles são resolvidos em Deus. Tá bom? Sagrado e profano. Tem gente que acha que ir no culto e fazer tudo lá é sagrado. Da segunda-feira até a sexta-feira é profano. Certo? Não existe isso. Sagrado é tudo aquilo que você faz com Deus, por Deus e para Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser um bolo, pode ser varrer a casa. Tudo se torna sagrado, desde que você faça com amor. Tá? Vê lá. Evolucionismo e criação é outro conflito. Então, teve coisas que Deus permitiu que evoluísse, mas teve coisas que Deus teve como ponto de partida, certo?
que não teve evolução natural. Então, teve o ponto de partida e, num processo, teve coisas que foram por evolução. Mas a fonte sempre é Deus. Então, todos esses conflitos são resolvidos em Deus. Ou seja, você tem um ponto do lado esquerda, um ponto para a direita. Aí o meio está em Deus. Tá bom? Então, vamos agora para outros comentários. Leis e mandamentos. Então, vamos lá. Preceitos, regras, juízos e testemunhos. Então, vamos ver lá. A lei é a Torá, né? Então, essa revelação da lei, ela foi progressiva, e ela está em Êxodo, do capítulo 19 ao capítulo 24 e do 25 ao 40. No livro de Levítico, né, houve uma consolidação da lei, do capítulo 1 ao 27. E no livro de Números, houve uma aplicação da lei. Né? Mandamentos. Mandamentos são ordens diretas, explícitas, né? Eu não me lembro o que é essa palavra, vou procurar aqui. Espera aí. Bom, depois eu procuro. Então, por exemplo, os 10 mandamentos. Né? Mandamentos sobre o sábado. Êxodo 20, de 1 a 17, Êxodo 20, de 8 a 11. 31, de 12 a 17. Outro mandamento, sede santos. Levítico 19, 2. Proibições morais. Levítico 18 e 20. Números, mandamentos sobre votos. Números 30. Deveres dos levitas. Números 3 e 4. A função do mandamento é estabelecer a vontade objetiva de Deus. Então, Deus tem uma vontade objetiva. Tá? A função da lei, como um todo, é formar uma nação santa. Tá? Estatuto. O estatuto não tem justificativa aparentemente racional. Alimentares, por exemplo. Né? Só que já teve estudos que mostraram que as leis alimentares estavam relacionadas às proteínas que nós podíamos ingerir ou não, que o povo antigo não sabia, mas Deus sabia, então algumas proteínas fazem mal, então tinha as leis alimentares. Leis de pureza ritual. A lei de pureza ritual representava aquelas leis, a paz, irmã, onde as pessoas viviam no deserto e tinha muita sujeira, e tinha que tomar banho, e não podia ir participar dos sacrifícios levando bactérias, porque lá ia ter carne, sangue, sacrifício, e o próprio sacerdote também estaria sujeito à contaminação, e à contaminação do tabernáculo, que era, ninguém ia lavar os panos e as cortinas do tabernáculo. Então, como o tabernáculo não era lavado, era uma coisa que foi estabelecida única, então quem tinha que se lavar e se manter puro eram as pessoas. E elas também não podiam levar suas impurezas, né, de bactérias, né, fluidos sexuais, por exemplo, cortes, sangramentos, né, para dentro da sua tenda, porque aí gerava problemas. Então é por isso que tinha as leis dos rituais de pureza. Tá bom? Aí tem alguns estatutos que são assim, dia da expiação. A gente sabe que esse dia da expiação era um dia único do perdão no ano, que representa a volta de Jesus. E a novilha vermelha, né, que também representa Jesus, e os regulamentos do tabernáculo. Tá? Preceitos, instruções detalhadas e orientações práticas. Tá? Quais são os preceitos? Orientação para a construção do tabernáculo. Eram diretrizes específicas de execução. Procedimento dos sacrifícios.
funções sacerdotais, organização do acampamento, ordens de marcha. Qual era a função? Ordenar a vida cultural e comunitária. Tá? Esses são os estatutos. Aliás, os preceitos, né? Sim, quando eu falei dos estatutos, né, que é a parte dos alimentares, a função era formar obediência, reverência e santidade nos rituais. Nos preceitos, né, que eu estou falando agora, é ordenar a vida cultural e comunitária. E as regras? Tinham regras de vida social, sanitária e civil. Então, as leis sociais e civis estão em Êxodo de 21 a 23, as regras de convivência estão em Levítico 19, e os regulamentos sobre propriedade e colheita estão em Levítico 23 e 25. Então, regras de herança em Números 27 e 36, regulamentos sobre votos e promessas. Então, eu estou falando tudo isso aqui, mas eu vou deixar o PDF com vocês, aí vocês podem ler cada capítulo, buscando e compreender por meio dessa separação. Então, é melhor pegar o tópico e ir atrás, do que ficar lendo continuamente como você lê a Bíblia, que aí você se esclarece mais, tá? A função das regras era manter a ordem, a justiça e o equilíbrio social. Juízos. Juízos eram decisões jurídicas e princípios de justiça. Eles envolvem direitos, sanções, reparações e julgamento. Então, tinha leis sobre danos, homicídio, escravidão, penalidades por transgressões graves, né? Então, Êxodo 21, 22, Levítico 20, e cidades de refúgio, Números 35, julgamentos de rebeliões, Números 14, 16. A função é expressar a justiça objetiva de Deus na história. Testemunhos. Não são leis práticas, mas testemunho de pacto. As tábuas da aliança, por exemplo, mostravam que Deus é que tinha dado a lei. O tabernáculo, como instrução para a construção, mostrava que Deus era quem era o autor daquele conhecimento. As festas, a maneira do agir de Deus, e assim por diante. Tá bom? Então, nós temos a pedagogia da Torá, os mandamentos cuida da moral, os estatutos e preceito cuida dos cultos, as regras cuida da parte social, e os juízos cuida dos julgamentos, tá? E os testemunhos, que são a arca, o tabernáculo, são simbólicos. Agora vamos relacionar isso que nós aprendemos com Gálatas, que vocês vão descobrir coisas bem interessantes que eu descobri hoje também. Romanos 7,12 diz assim: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Certo? De modo que a lei nos serviu de aio, pedagogos, para conduzir a Cristo. No grego, aio é paidagogos, que é o pedagogo, né? Aquele que ensina. Tá? Paulo confronta com a Torá. A Torá é boa em si, porém é limitada quanto ao efeito salvífico. A lei instrui, mas não regenera. Sua função histórica é preparatória e pedagógica para encontrar com Cristo. A lei permanece verdadeira, mas não mais soberana sobre o crente em Cristo. Então, é aquela história da placa e do guarda de trânsito. Tem uma placa contramão e houve um acidente na rua. E o guarda de trânsito está mandando você vir na contramão e apitando. Aí você olha na placa, aí você fala assim, não, eu vou obedecer a placa. Aí você vai provocar outro acidente. Então, Cristo é superior à lei. Então, Cristo é o guarda de trânsito. Se ele mandar você ir numa contramão, e vocês vão entender no final dessa aula por que é certo. Você obedece, mesmo que pareça que você está desobedecendo a lei. Tá? Porque senão o inimigo pega você. Então, Cristo é soberano sobre a lei. Tá? Então, ele é o guarda de trânsito, que tem uma placa, não vá, mas se ele disser que vai, não, mas senhor, mas é pecado. Não, mas eu sei. Porque a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Entendeu?
entre salvar uma vida e cumprir um mandamento, Deus opta por salvar uma vida. Os árabes optam por cumprir o mandamento. Por quê? Se uma mulher adultera lá no mundo árabe e ela tem 5 filhos, ela é executada, e não importa que os filhos vão ficar sem mãe. Então não tem amor. Porque a lei para eles não é a lei que foi criada para os homens, é os homens para a lei. Então um Deus que leva os homens para a lei não é um Deus de amor. Mas um Deus que leva a lei por causa dos homens é um Deus de amor. Porque a função da lei é preservar o homem, a alma e o coração e a mente. Né? Não é fazer você seguir regras somente porque Deus ordena autoritariamente. Tá? Então, por isso que faz diferença, porque eu assisti um filme onde tinha um homem árabe que estava orando, ele era cristão, ele passou para o Islã, e o irmão dele era cristão e matou o próprio irmão enquanto estava orando. Nesse filme, ele estava tentando igualar o islamismo, o Deus do Islã, com o Deus cristão, com o Deus judaico. E no filme ele diz, o Deus é o mesmo, e não é. Você pode tolerar um Islã para que você não discuta e ganhe o coração dele, até ele entender que não é o mesmo Deus. Então você não discute, né? Você não entra no mérito da discussão porque você quer evangelizar. Mas na essência você vê que não é, ele vai perceber. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. A lei, bom, eu já falei. Agora os mandamentos. Romanos 13, 9 a 10. Os mandamentos resumem-se: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Toda lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo. Então, Paulo, ele não abole os mandamentos morais, ele os recentraliza no amor. E o cumprimento não é mais externo, mas interno, como a vida no espírito. Os mandamentos vão existir ou subsistir transfigurados dentro do coração, né? Não como código, mas como fruto do espírito. Estatutos para Paulo. Gálatas 4, 9 a 10. Como tornais a aguardar dias, meses, tempos e anos? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Então, qual é o confronto que nós temos aí? Os estatutos rituais perdem obrigatoriedade salvífica, né? Porque os estatutos rituais não salvam a pessoa. Elas eram figuras das coisas que Jesus ia executar. Circuncisão é a circuncisão que valia no Velho Testamento, é a da carne, no Novo é a do coração. Dieta, né? Que no Velho Testamento era de comida. A nossa dieta é se apartar do mal. Festa, que era no Velho Testamento, eram as festas cerimoniais. Para nós é o cumprimento das promessas de Deus. Entendeu? Os estatutos são a sombra e Cristo é a substância, conforme Colossenses 2, de 16 a 17. Preceitos, conforme Paulo. 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gálatas 5, 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, qual que é o confronto que existe? Paulo substitui instruções minuciosas por um discernimento espiritual. O culto deixa de ser um procedimento e passa a ser... Peraí, quem que está chegando aí? O culto deixa de ser um procedimento e passa a ser uma forma de vida, a existência da própria pessoa. O espírito assume a função reguladora interna, antes exercida pelos preceitos e regras. Entendeu? Passou para o lado de dentro. Regras sociais. Romanos 14, 1, 4. Quem és tu que serve o alheio? Quem chegou aí?
Quem és tu que julga o servo alheio? Deixa eu continuar aqui. Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego. Então, as regras sociais da lei estruturavam a nação étnica, né? Em Cristo surge uma comunidade que não mais segue nenhuma etnia. Ela ultrapassa todas as nações. Tá? Não há separação entre judeu e grego, nem gentil, e assim por diante. Então, a ética de Cristo, ela não é a relação entre pessoas do mesma nação. Ela não é identitária. Aliás, ela é a ética da relação entre todo tipo de pessoas, mas não específico. Ela está tentando entrar e eu estou tentando deixar, mas não. Espera aí. Ai, meu Deus, eu estou fazendo uma bobagem. Oh, Jesus, esse software é horrível. Eles mudam os painéis aqui. Antes era só clicar ali, agora tem 2 painéis. Eu não gosto dessas bagunças que eles ficam fazendo na cabeça da gente. Desculpa, irmã do Ciné, eu estava apertando achando que você já estava aqui dentro da sala, que o software mudou o painel e eu clicava aqui no painel. Perdão, irmã. Eles mudam o painel aqui, a gente está com os botões já acostumados, ainda mais que eu sou velho, tenho 62 anos, já tem a batida igual, né? Quando muda a batida, erra. E eles mexem nesse software. Todo dia o programador mexe no software e que aparece um painel de um lado, do outro. Vamos lá, vamos continuar. Então, a ética agora, né? A ética é aquilo que você deve obedecer como regra, né? De certo ou errado. Ela não é mais dependendo de uma nação só, certo? São todas as nações. A igreja não é regida pela ética nacional, mas pela comunhão do Espírito. Tá? Juízos, para Paulo. Romanos 3:20. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Confronto. Juízes legais revelam o pecado, mas não produzem justiça. Certo? Os juízos que Deus exerce revelam o pecado, mas não produz justiça. A justiça agora é forense, ou seja, declarativa e baseada na fé. E aí, a justiça, ela aparece por meio das obras, mas é por causa da fé. Entendeu? O juízo da lei é assumido e superado na cruz. Então, você creu, e quando a sua fé é verdadeira e o coração foi transformado, você muda a sua maneira de viver. Porque Jesus já começa a habitar dentro de você e o seu coração é purificado. Isso faz toda a diferença para a salvação, porque a salvação não é crer quando você diz assim, eu acredito em Jesus, é acreditar que você acredita que ele é um cara legal, que ele é um fã seu, aliás, que você é um fã dele. O acreditar é quando a fé exerce uma mudança profunda no seu coração, que é o arrependimento e a mudança interior. É claro que, dependendo da situação, você ainda vai precisar ser trabalhado por Deus ao longo do resto da vida. Mas aquele passo inicial e decisivo foi dado. Tá? Ok? Então, vamos comparar a lei mosaica com Paulo. A lei mosaica foi escrita na pedra e Paulo agora anuncia o evangelho da lei escrita no coração. A lei mosaica era uma pedagogia externa. Para Paulo, agora, é uma transformação interna. A lei mosaica definia o que era pecado. Agora, a graça, liberta do pecado. A lei mosaica revelava a justiça. E agora, a graça concede a justificação. A lei mosaica produz culpa. A graça produz filiação. Cristo é o fim de toda a lei. Romanos 10:4. Ok? Agora eu vou passar para a penúltima parte, que eu ainda quero fazer mais uma última parte. Se alguém quiser comentar sobre a ira
e os mandamentos, está aberto para eu poder passar para outra parte, que é de Hebreus. É muito bonito. Agora vocês vão ver uma coisa muito interessante sobre a tentação de Jesus, que eu quero falar para vocês. Sobre a tentação do anticristo e a tentação de Jesus. Não deixa eu esquecer, tá? Quem quer comentar? Do que entendeu da ira? Que a ira não é um sentimento de Deus, é uma execução de uma justiça, porque houve uma escolha definitiva de uma separação de Deus. E aquilo que você escolheu definitivamente, porque você ama aquilo, e aquilo que você ama é o que você vai ficar para sempre. Vou fazer uma pergunta, pastor. Então, se você... Em questão a intimidade com Deus, né? Tem a ver a influência entre a ira e a intimidade, porque o católico ele tem intimidade com Deus, igual o cristão, o cristianismo? Claro que tem. Que depende da pessoa, não depende da religião. Ah, tá. Até o índio tem intimidade com Deus. Porque quem faz Deus descobrir o homem descobrir Deus é o próprio Deus. Amém. O cara pode morar lá no meio da tribo da Amazônia, nunca ter visto uma igreja, mas um dia ele teve uma revelação. Eu fui pregar o evangelho numa fazenda, e nós fomos falar do evangelho de Jesus para o homem, ele falou assim, eu já conheci Jesus. Aí ele falou, como? Se vier alguém pregar aqui, não. Aí Jesus veio para mim, apareceu para mim. Eu estava voltando da roça, um homem de branco apareceu no meio do meu caminho, falou comigo, falou que queria morar no meu coração. Eu perguntei, quem é Jesus? Quem é você? Ele falou, eu sou Jesus, que morreu por você. Aí ele falou assim, eu sou Deus, criou o céu e a terra e tal. Eu falei assim, então pode morar no meu coração. Aí ele entrou. Entendeu? Então, a igreja, ela organiza a fé para você poder ser como um mestre, um professor, né? Levar os ensinos, mas não necessário, Deus não depende da instituição. Deus só depende do amor dele e do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Como diz o ditado, a igreja tem gente que Deus não tem, e Deus tem gente que a igreja não tem. Alguém mais quer comentar? Vamos comparar com Hebreus agora. A lei comparado com Hebreus. Pode falar quem levantou o bracinho aí. Não, amém, é verdade, né, pastor, o quê? Na verdade, o caminho original, primário mesmo, ele é individual, né? A individualidade é digamos assim, o caminho primário, mais profundo, mais, né? Agora, a religião em si, ela só é para ajudar mesmo. Deveria. Né? Deveria. Mas com o comércio atrapalha. Porque o que o diabo faz? O diabo, ele deturpa tudo que é de Deus. Então, como ele sabe que a religião ia ajudar, ele foi lá e atrapalhou. A ciência nasceu junto com a religião. Eu estou escrevendo um livro agora, ciência e religião têm a mesma origem. Para poder eu ganhar meus pontos lá na universidade. Eu estou mostrando que assim, mas o que o diabo fez? Separou para poder os homens ficar materialistas e os outros espiritualistas. É aquele paradoxo que eu falei lá. Né, matéria e espírito. Né, que eu falei lá. Uma pessoa acredita só no espírito, outra pessoa só na matéria. Aí nós ficamos na matéria cientista, entendeu? Então isso aí é assim. Deus, ele te dá todas as coisas certas. Quem faz toda a bagunça é o diabo. Os governos, se eles cumprissem a justiça correta, ninguém passava fome, ninguém tinha problema. Mas o diabo vai lá e corrompe. Aí favorece uns e desfavorece outros. Faz a lei valer para uns e não valer para outros. E assim por diante. Isenta uns de penalidades e penaliza excessivamente os outros. Haja visto o que acontece no nosso país. É a distorção. Todo mundo pensa. Uma vez eu estava na casa da dona Ivone Mascarenhas, era só físico que estava sentado comendo no almoço e eu fui lá. Dona Ivone Mascarenhas era física, o filho dela era física, a filha dela era física. Os outros, todo mundo. Aí eu falei uma coisa lá e eu falei do diabo. E eles deram risada.
Por quê? Porque eles acham que o diabo é uma coisa assim, tipo ET de Varginha, que foi achado no meio de um terreno baldio e foi aprisionado e levado para estudo. Eles não entendem, o povo do mundo não entende que o diabo está nas relações da sociedade. Política, religião, tudo. Ciência. Se eles enxergassem assim, e homens cientistas estudados, não veio. Se eles enxergassem isso, eles iam falar, não, gente, eu não concordo com isso, porque eu estou cooperando com o diabo. Vai falar para o Lula e para os Alexandre Moraes que eles cooperam com o diabo. Eles não vão aceitar. Hein, pastor Lucas? Viu? E a ciência e a filosofia, o propósito deles também é chegar a Deus. Também é. É o propósito final de tudo, é chegar até Deus, até a ciência, até a filosofia, né? Só que foi distorcido. Mas a distorção foi provocada numa determinada época, né? Vamos lá, vamos para Hebreus. Agora nós vamos comparar a lei. Pode falar, quem levantou a mão. Eu. Fala, Maninha. A coisa assim que eu acho mais interessante de fazendo um resumo aí de tudo que você acabou de falar é o Sermão do Monte, né? Que todo aquele Sermão do Monte que Jesus falou se resume aí nessa sua fala, porque realmente é uma questão de relacionamento com Deus e não é placa de igreja, não religião. Isso. Eu acho que o Sermão do Monte ali Agora tem que lembrar o seguinte, Gessiane, ó. Não existe cristianismo sem cruz, ou seja, não existe cristianismo sem renunciar o egoísmo, o eu. Então, tem gente que busca relacionamento com Deus, faz orações, fica em casa, lê a Bíblia e tal, mas na hora de dizer não para si mesmo, ele não diz. Ele se afirma como o cara que quer impor a sua vontade. Então, tem que lembrar desse detalhe, porque senão você não vai saber qual é o relacionamento verdadeiro que a pessoa tem com Deus e o relacionamento falso. Aí uma pessoa que não se renuncia, que ela é autoritária ou ela é egoísta ou narcisista, ela vai dizer que também tem um relacionamento com Deus e você não vai conseguir distinguir. Tá? É igual aqui, Lula, Alexandre, esse povo também, tudo fala que tem Deus, frequenta as coisas, mas você vê que é tudo mentira, é tudo mentira, é tudo mentira. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá. Agora vamos comparar com a lei, os mandamentos e tudo que a gente tem, né? Eu fiz uma lista, lei, mandamentos, preceitos, regras, tá? Testemunhos. Pedi uma pesquisa aqui de 7 coisas. Então, vamos lá, vamos comparar a lei com Hebreus 10:1. A lei tendo sombra dos bem futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10:1. Então, a lei é sombra e Cristo é a realidade. Então, a lei, ela aponta para algo que ela mesma não realiza. Ela não é falsa, ela só é incompleta em relação ao conhecimento de Cristo. Entendeu? Por isso que ninguém é salvo pela lei, porque pela lei ninguém chega ao conhecimento completo de Cristo. Mandamentos. Pode falar. Só me tira uma dúvida. Desse negócio aí da lei, que eu sempre tive uma dúvida nessa passagem bíblica que fala assim, que a letra mata e o espírito vivifica. É isso? O que significa? Seguinte, tem duas significações. A letra mata, que se você executar a lei, ninguém fica vivo. A letra é a lei? Não, se você executar exatamente o que está escrito, ninguém fica vivo. Né? E o Espírito vivifica porque quando você dá lugar ao perdão, que é a graça, as pessoas conseguem escapar dos pecados. Então, por exemplo, se você lê um mandamento lá, não matarás, não roubarás, ou qualquer regra, certo? A lei ela vai ser uma espada que vai impedir a sua carne de pecar.
porque ela vai matar a sua carne. Se você pecar, você vai ter consequência da lei. Certo? E o pecado é jogado na carne. Então a pessoa fica doente, tem algum problema. Mas e quem é que vai tirar ela daquela situação para ela se salvar? O Espírito. Porque está escrito assim, ó, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Certo? Então, aí tem aquela parte que diz assim, o salário do pecado é a morte, primeira parte do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a primeira parte é a lei que mata e a segunda parte é o Espírito que vivifica. Entendeu? Né? O salário do pecado é a morte, é a lei que mata. Mas o dom de Deus é a vida eterna. E o Espírito que vivifica, é a segunda parte. Vamos lá. Então, como foi que aconteceu com Jesus através dos mandamentos? Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, de 8 a 9. Hebreus 8, 10. Porém, minhas leis no seu entendimento, que é o que Deus fez conosco. A obediência aos mandamentos deixa de ser mera conformidade externa, torna-se participação na obediência do Filho de Deus. Os mandamentos passam a ser interiorizados, né? Os estatutos, Hebreus 9, de 9 a 10, consiste somente em comidas, bebidas, diversas abluções. Hebreus 7, de 18 a 19. Há, portanto, a abrogação do mandamento anterior. Então, os estatutos eram rituais e temporários, incapazes de aperfeiçoar a consciência. E agora Cristo oferece um sacrifício único com uma eficácia completa. Então, no culto estatutário, né, ele é superado pela pessoa de Jesus, não apenas juridicamente, né? Mas ele é superado espiritualmente. Não? Porque agora entra o Espírito. Preceitos. Ainda não se manifestou o caminho dos santos, Hebreus 9, 8. Hebreus 10, 19, 22. Temos ousadia para entrar no santos dos santos. Os preceitos regulavam quem podia entrar no lugar santo e quando podia entrar. Em Cristo, o acesso é permanente e o véu é removido. Os preceitos são substituídos pelo acesso direto à presença de Deus. Regras. Da separação cerimonial à comunhão universal. Então, em Hebreus 7:11, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, né, não precisava do sacrifício de Cristo. Hebreus 7:11. Então, Hebreus 12, 22, chegastes ao monte Sião, a Assembleia Universal dos Primogênitos, né, dos Espíritos aperfeiçoados. Então, essas regras criavam hierarquias, e quem era mediador de quem. Agora, com a graça, o livro de Hebreus mostra que é um povo, todo o povo é sacerdotal, são sacerdotes, e a Assembleia é celestial. A comunidade deixa de ser regulada por pureza externa e passa a ser definida por participação no céu. Amém? Juízo, mispatim. Hebreus 10, 28 a 29. Quem violava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Confronto. Os juízos eram imediatos e temporais. Em Hebreus, os juízos deslocam-se para a eternidade e a resposta é Cristo, né? Então, o centro do julgamento de Deus não é a transgressão da lei, mas a rejeição do Filho de Deus. Ninguém vai ser condenado porque transgrediu a lei. Vão ser condenados porque rejeitaram o Filho de Deus. Entendeu? É diferente. Ora, se a lei não pode justificar, ela também não pode condenar. Entendeu? Ninguém será justificado pelas obras da lei, então a lei também não pode condenar. O que vai condenar é a rejeição a Cristo.
Quando a gente fala isso, as pessoas pensam que a gente está dando direito para o cara pecar. Vai lá e pecar que você não vai ser condenado. Não é isso. Né? Tem que prestar atenção o que é. Você troca um gancho por outro gancho. Não é para você tirar o gancho e cair. Você tira o gancho da lei e põe o gancho de Cristo. Se você tirar o gancho da lei, ficar sem gancho, você cai. Então tem que prestar atenção. Os testemunhos, a Arca da Aliança. Agora nós não somos mais rodeados, aliás, não estamos mais na presença da Arca da Aliança, mas sim direto no trono de Deus e rodeados por uma grande nuvem de testemunhas nos céus, que nos observa, tá? Então o testemunho deixa de ser um objeto sagrado, torna-se uma comunhão viva, histórica e celestial. O testemunho do pacto agora é pessoal, histórico, né, e escatológico. Então, Hebreus afirma que a lei era figura, o sacerdote era provisório, o culto era repetitivo e o acesso era restrito e o perdão era incompleto. Em Cristo, o sacrifício é único, o sacerdote é eterno, o culto é celestial, o acesso é pleno e a redenção é definitiva. Certo? A nova aliança tornou antiquada a primeira. Tá bom? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos para o Salmo 119, agora comparando com a lei. Eu comparei a lei com Gálatas, eu comparei a lei com Hebreus. Tá? Aliás, eu peguei a lei em si, primeiro item da aula. Primeiro eu peguei a ira de Deus, né? Primeiro item da aula. Depois eu peguei a lei, né? Para poder saber por que existe a ira de Deus por causa do pecado. Aí eu peguei a lei em si, comparei com Gálatas, com Hebreus, agora eu vou comparar com o Salmo 119. Agora nós vamos descobrir um negócio muito sério. Presta atenção nos detalhes. Agora os detalhes. Quando eu estou falando, o Espírito está falando nos detalhes do meu coração. E às vezes os detalhes não estão caindo no seu coração. Então você tem que ficar atento para perceber o detalhe. Porque às vezes eu não repito. Eu não sou aquele pastor que faz a frase, depois faz a frase de outra forma, e a frase de outra forma, até a pessoa entender e repete, depois faz a revisão. Às vezes eu vou passando reto. Então tem que ficar atento. Por isso que eu falo, pergunta. Culto aqui tem pergunta. Lá na culto na igreja é uma passada repetitiva. Às vezes uma frase, o pastor leva 2 horas para pregar uma frase sozinha, só uma frase da Bíblia. Porque ele repete, explica para você prestar atenção, você olhou para o lado, aí você perdeu a linha, ele volta a repetir, você olhou para o lado, perdeu a linha de novo, ele volta a repetir. Então, é porque o povo é muito desatento, mas aqui não. Aqui, às vezes, eu dou uma passada numa coisa importante uma única vez e tem que prestar atenção, porque ali tem a sutileza daquela chave que vai abrir o coração e libertar você. E agora eu vou explicar uma bem detalhada e eu vou mostrar que é essa chave. Essa aí que a minha irmã perguntou é uma chave. A outra chave é que a pessoa vai herdar aquilo que ela amou mais. É outra chave importante. Né? E a outra chave importante que eu falei, deixa eu ver que página que eu estou aqui, senão eu estou na 16, senão eu perco o senhor. Vou voltar aqui às chaves importantes que eu falei. A primeira chave, a ira de Deus não é um sentimento, certo? E a ira não está em Deus. Ela procede de Deus, Deus executa a ira, mas Deus não é um cara irado. Porque já pregaram para mim que um Deus irado, nossa, essa pregação tá com problema. E tem gente ainda com esse tipo de pregação, né? Então, e a outra chave é que o pecado, a impiedade, o que é impiedade? É o pecado produzido indefinidamente. Né? Um pecado produzido aqui e lá mostra fraqueza. Mas um pecado produzido indefinidamente mostra impiedade. A impiedade é quando a pessoa está destruindo o seu próprio ser espiritual criado por Deus. E está escolhendo as trevas. E aí, quando ela escolher, ela vai chegar uma hora que não tem mais retorno. Como o pastor Jones falou, se existe uma parte de
pecado que não tem mais retorno, também deve existir uma parte de santidade que não tem mais retorno. Amém? Então, esse foi um detalhe que passou lá naquela parte da lei. Tá? A outra parte da lei que ficou interessante aqui, ó, que a lei, ela só dá uma instrução, ela não regenera, ela só mostra o pecado. É outra chave importante. Tá? Só estou dando uma repassada, porque agora eu vou para comparar com o Salmo 119. Outra chave que é importante, as coisas eram externas, agora são internas, espirituais, do coração, realizadas, né, em verdade, né, não como uma regra. Então, por isso que a gente tem que deixar o Senhor trabalhar no nosso coração para poder a coisa acontecer de verdade. Porque se Deus não trabalhar em nós, a gente não renuncia a si mesmo, não dá lugar ao trabalhar de Deus, a gente não muda. Tudo bem que alguém pode já ter um coração perfeito, maravilhoso, mas não é o meu caso, né? Então, eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim. E eu acho difícil, né? Às vezes a gente basear nas coisas assim. Então, vamos lá. Vamos para o Salmo 119. O Salmo 119, ele mostra que o salmista conhecia a graça no tempo da lei. Por quê? Vocês vão ver só. Ele usa 8 termos dentro do Salmo: lei, mandamentos, estatutos, preceitos, juízos, testemunho, palavra e promessa. O salmista ama a lei, não como um sistema jurídico, mas como uma mediação viva da presença de Deus. Então ele via a presença de Deus na lei. Então é um salto do farisaísmo. O salmista do Salmo 119, ele não é um fariseu. Porque o fariseu, ele só via a regra para executar sem amor. Então, ele não amava as pessoas, ele só amava a regra. E o salmista do Salmo 119, ele ama a lei porque ele vê a presença de Deus na lei. Tá? É importante. E quem ama a regra, executa a regra e mata as pessoas. Que é o que acontece no Islã. Tá? Lei Torá, do ensino externo à interiorização. Ó, quão amo a tua lei. Salmo 119, verso 97. Então, no Salmo 119, né, naquela época, a lei já era interior no coração do salmista. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra em meu coração. Entendeu? Não era uma regra externa que ele cumpria. O que Paulo em Hebreus afirma cristologicamente, o salmista do Salmo 119 está vivendo espiritualmente. Salmo 119, 47. Terei prazer nos mandamentos. Era uma obrigação explícita, né? E para Paulo é um cumprimento no amor. Para a lei é uma obrigação explícita. Para Paulo é um cumprimento na lei. Para os hebreus, para a carta de Hebreus, é uma obediência ao filho. Então, o salmista, no Salmo 119, ele não obedece porque ele tem medo de Deus ou de ir para o inferno. Ele obedece por deleite. Terei prazer nos mandamentos. O Salmo revela que o Espírito já operava uma obediência amorosa antes da graça. Isso aqui o Salmo está revelando. Estatutos. Eu estou repassando. Lei, estatuto, mandamento, tá? Um por um. Do ministério ritual a confiança obediente. Bom és tu e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, 68. Para a lei, a Torá, né, as leis não tinham explicação. Tinha que obedecer sem questionar. Para Paulo, a lei não justifica as pessoas. E para os hebreus, essas coisas eram temporárias. Agora, aqui que vem o detalhe. Para o salmista, ele não questiona o porquê. Porque o salmista, ele conhecia Deus. E ele confia em quem está mandando fazer aquilo. Então, se esse salmista estivesse vivendo no tempo da graça, ele também ia crer. Porque ele, já naquela época, ele conheceu a Deus através da lei. Olha o salto que esse cara deu. Eu nem sei quem fez o Salmo 119, se foi Davi, se foi Asaf. Ele deu um salto gigantesco, gente.
Uma pessoa no Velho Testamento sair da lei farisaica e chegar ao conhecimento de Deus é um salto. Agora veja só, por que que Abraão foi chamado pai da fé? Porque ele sabia que quem mandou ele matar Isaac foi Deus. Olha só, primeira tentação de Jesus, questionando se Jesus é o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele não usou nenhuma escritura, ele usou a necessidade de Jesus, certo? Aí Jesus passou no teste. Aí no segundo ele falou assim, joga-te daqui abaixo, porque está escrito, ele já usou a escritura. Ele não usou a necessidade mais, ele usou a escritura. Ele viu que Jesus se defendeu com a escritura, né? Não só de pão verá o homem para a palavra de Deus, aí o diabo mudou de estratégia, foi lá para a escritura. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para cá. Não tentarás Senhor teu Deus. Quer dizer, ele pegou a escritura e montou uma escritura mais forte do que aquela que ele estava usando. O diabo perdeu de novo. Terceira tentação. Te darei todas as coisas, né, desse mundo, se prostrado e adorados. Né? Aí, veja só. Na terceira tentação, Jesus vence de novo, porque diz assim, atrás de mim, Satanás, só o Senhor Deus adorará. Só ele, você virá, porque ele está mostrando qual foi o mandamento que o próprio Satanás infringiu lá no céu, pelo qual ele foi derrubado. Quer dizer, o reino que ele estava tendo aqui, mostrando para Deus, para Jesus, que ele tinha autoridade sobre ele, tinha vindo por causa de uma desobediência dele e de Adão. E uma desobediência dos outros não quer dizer que você também tem que desobedecer. Cada um sofre as consequências daquilo que fez. Satanás do que fez e Adão do que fez. E ele estava alegando que ele tinha poder sobre o mundo por uma desobediência. E Deus mostrou, olha, de onde está vindo a fonte do teu poder, cara? Porque você quis ser adorado lá no céu. Então, o anticristo, qual que é a estratégia que ele vai usar? Primeiro, a necessidade que as pessoas vão ter de comida. Segunda estratégia, se as pessoas vencerem a necessidade, presta atenção, por meio da fé, vão encontrar em Deus o alimento. Né? Não só de pão verá o homem. Depois ele vai usar a escritura para lançar a pessoa numa tentação. Aí, se a pessoa vencer, ele vai para o terceiro nível, que é oferecer os reinos da terra, para se livrar da condenação que ele mesmo está impondo. Não é a condenação de Deus, olha lá. Quando Satanás ofereceu, o anticristo ofereceu os reinos da terra, que é, se você negar Jesus, vai ficar tudo certo, eu vou te dar um cargo aqui como secretário meu aqui. Ele está oferecendo um reino que não é dele, certo? E para livrar de uma pena que ele mesmo impôs, não Deus. Então, quem pode livrar da pena de Deus é só Deus. E ele quer achar que a pena que ele vai executar vem de Deus, porque ele está usando a Escritura. Aí ele vai chegar no último nível, que é o nível mais tentador, né? Dele falar a Bíblia de inteirinha usando a IA. E aí você vai obedecer, porque ele está falando a Bíblia. Aí você tem que saber quem está me mandando fazer o quê. Aí você escapa. Porque, mesmo que ele use toda a Bíblia certinha, mas se é o diabo, se é o anticristo, você não pode obedecer. Mesmo que ele diga que está escrito. Porque você tem que saber quem está mandando. É Satanás, então não deve ser obedecido. Então, por quê? Porque como é que você vai distinguir o quem?
pelo amor. É o último teste. Aí pronto. Aí você é vitorioso e o diabo é reprovado e o anticristo é derrotado. Entendeu? Amém? Lâmpada para... Lucas, só repete aí para mim, por favor, as primeiras. É comida? Como é que é? Comida é assim. A primeira tentação que o anticristo vai mandar para todo mundo é comida. Ninguém pode comprar e nem vender. Aí a pessoa vai ficar apavorada porque quer suprir a necessidade, porque o diabo mora na porta da sua necessidade. É um ditado. Ele faz você precisar para poder te vender o produto venenoso, contaminado por aquilo que ele quer. Então, se você aceitar os alimentos que o anticristo fornecer, eles vão estar envenenados para te matar, porque ele odeia cristão. Então, você vai tentar matar sua fome com alimento envenenado. Vai morrer do mesmo jeito. Certo? Ou então vai morrer espiritualmente, porque você vai aceitar a marca da besta. Aí você vence essa tentação e espera que Deus, você passa fome lá mais uma semana, mais um mês, sabe Deus como, mas você recebe de Deus a provisão. Passou no primeiro teste. Aí ele vem o segundo teste, que é tentar você com alguma coisa do que está escrito na Bíblia, para você fazer. Não, mas está escrito que você tem que fazer isso. Aí você vai lá e diz, não, mas também está escrito que eu tenho que fazer de outro jeito. Tem a parte da tentação do templo, né? Colocou no templo, não, joga daqui abaixo, a gente mostra para todo mundo. Se mostra aí que você é o cara. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, era a necessidade. Se tu é o filho de Deus, você joga daqui para baixo. É o orgulho, né? Aí você se defende com a palavra, não tentará o Senhor teu Deus. Aí ele vai para outra tentação, vai te mostrar os reinos. Aí nos reinos, ele vai dizer assim, ó, se você negar o nome de Jesus, eu te dou tudo que você precisar agora. Até uma cidade para você governar. Só que ele está te dando uma coisa que ele adquiriu por transgredir a Deus. E ele vai dar uma coisa que não tem duração eterna. E ele vai te dar isso para poder te livrar de uma pena que ele mesmo criou, que é a pena de te matar, se você não negar o nome de Jesus. Aí você passou nesse teste e vai para o último teste. Ele vai repetir a Bíblia todinha para você e dizer, ó, tá vendo? Agora faz, desse jeito. Não é a Bíblia que você segue? Mas aí você vai dizer assim, não. Você está repetindo a Bíblia para mim, mas eu não obedeço a Satanás, eu obedeço a Deus. Porque aí você está fazendo como Abraão, que obedeceu saber quem estava pedindo aquele absurdo. Mas confiou em Deus mesmo. É aquela tal a placa de trânsito, né? A placa é proibida e vem em frente, o guarda está chamando. Você conhece o guarda, você sabe que ele é Jesus. Então você desobedece uma exigência, sabendo que Jesus é que te mandou para desviar do acidente. Então o inimigo vai chegar a esse ponto aí, por quê? Porque a inteligência artificial está aprendendo a Bíblia. E o anticristo vai usar, não é porque a inteligência artificial é má, é porque ela é uma ferramenta do mundo, só por isso. E o diabo vai ter acesso. Então, qual seria o culto que o anticristo vai instituir para você dizer, nossa, é bíblico? Todo crente ama essa palavra, né? É bíblico. Mas isso é bíblico. Isso não é bíblico. Ele vai instituir o culto em Israel, vai fazer sacrifícios de cordeiros, e vai dizer que está na Bíblia e está em conformidade com tudo. E se você for participar do sacrifício, você anula de Cristo, porque o sacrifício em Israel cessou para dar lugar ao de Cristo. E a apostasia é voltar a sacrificar, abandonando Cristo. Está tudo escrito, tudo certinho, mas não é Deus que está mandando você fazer aquilo lá, não. Então, sabendo quem, porque você tem que conhecer a Deus na intimidade. Quem está me mandando fazer o quê? Todo dia você tem que fazer essa pergunta.
Hoje eu estou sentindo vontade de fazer isso. Quem está me mandando fazer isso? Porque aí você renuncia a si mesmo. A renúncia de si mesmo, ela não é complicada como é para os hindus, para as pessoas que fazem asepsia religiosa, fica sem comer. Não é aquela agressão, autoagressão. Porque tem gente que fala assim, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas lá no fundo está querendo. Então, a renúncia de si mesmo acontece quando vem o pecado bater na tua porta e você fala para o Senhor, Senhor Jesus, atende a porta para mim. Entendeu? Não é uma coisa uma coisa de força. Porque tem pecado que você não pode lutar contra, que ele fica mais forte. Idolatria, prostituição. Quanto mais você luta contra, mais ele fica forte. Então você tem que fugir. Foi o caso do José do Egito, fugiu da idolatria e da prostituição. Então, a renúncia de si mesmo acontece todo dia quando você pergunta para Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ou então você pergunta assim, quem está me mandando fazer o quê? Se foi Deus, você faz. Se não foi, se foi a sua carne, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus impulsos, você não faz. Porque os pensamentos e os desejos de impulso são coisas do inimigo na sua carne. Deus pode pedir absurdos para nós? Pode. Sai da tua terra e vai embora, vai para outro lugar. Vende todos os teus bens e me segue. Deus pode pedir absurdos para nós. Vai lá, oferece teu filho ao holocausto. Esse Deus nunca mais vai pedir, tá? Porque esse foi um teste para Abraão para poder mandar Jesus, tá? Então, não caia nessa. Esse foi uma única vez. Mas Deus pode pedir coisas absurdas. Larga teu emprego. É você sabendo quem está mandando, você obedece. Porque o diabo também pode tentar te confundir. Larga teu emprego, dá esse carro aí para mim em oferta. R$50 aqui é pouco nessa igreja. Me dá a tua fazenda, como acontece com os chapelão, né? Aqueles pastorzão do chapéu grande. Os pastor boiadeiro, né? Que pede oferta até de fazenda. É quem está mandando fazer aquele sacrifício. Só isso. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui, o que mais? Luz nos meus pés, sua palavra, instruções detalhadas, vida guiada pelo Espírito. Os preceitos de Deus não são pesos, são uma orientação. E o Espírito ilumina o caminho. As regras, né? Isso para os preceitos, para as regras. A ordem social, a formação do caráter. Firma os passos na palavra. Aumenta a comunhão no amor. Né? Segundo Paulo, as regras aumentam a comunhão no amor. E para os hebreus é uma assembleia celestial. E a regra se torna uma disciplina interior. A lei forma não apenas a sociedade, mas o homem interior, as regras. Né? Os juízos. Bem sei que teus juízos são justos. Salmo 119, 75. Nos juízos há sanções e punições, segundo a lei. Para Paulo, revela o pecado. Para os hebreus, é o juízo vindouro. Para o salmista, o juízo não gera desespero. Os corações. Para os hebreus, é a nuvem de testemunhas que nos olha. Está falhando. Então, o salmista vive a lei como memória viva e não como um objeto ritual. Não é? Então é isso aí, irmãos. A tua palavra é a verdade. 119, 60. A Torá dá a estrutura, o salmista tem a experiência, Paulo mostra a salvação, os hebreus mostram o ser de Deus, de Jesus, quem é Jesus, e o juízo vindouro, e Cristo é todo o cumprimento. Amém?
Amém. Muito boa explicação. Eu vou imprimir aqui, ó, e vou colocar já no grupo lá. Eu usei umas palavras mais simples, tá, como sinônimo, mas o estudo é o mesmo, tá? Só para... Pode levantar a mão aí, pode falar. Amém, pastor Lucas. Então, meditando aí no que o senhor estava falando, tudo, pregando, né? É assim, ó, claro, é uma especulação, né? A gente gosta de especular, às vezes. Então, já que lá no começo, né, esse anjo caído, rebelde, né, Satanás, Lúcifer, seja o que for, se ele veio com uma ideia de rebeldia, né, e 1/3 dos anjos foram com ele, então a ideia dele não deve ter sido ruim, né, então eu fico imaginando, quando lá depois do juízo final, porque o lago de fogo, ele é um exílio total da presença de Deus, né, como está escrito lá em Tessalonicenses, que Paulo fala, eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vai ser banido, um banimento, né? Total da presença de Deus mesmo. Tá, então, é provável que, de repente, Satanás queira fazer um universo aos moldes dele, às leis dele, entendeu? Talvez ele queira fazer isso, ou pretenda, né? Já que a ideia dele ele é tão rebelde, ele é tão contra Deus, conseguiu convencer 1/3 dos anjos, então provável que ele de repente queira, né, pastor Lucas? O que o senhor acha? Às leis dele, aos moldes dele, né? E ele o que ele tá fazendo? Colhendo experiência, né? De repente, sei lá, né? Não, é o seguinte, você está dizendo que intrinsecamente, você está dizendo que a punição de Deus não é suficiente para eliminar o mal. Então, Deus não tem uma punição eficaz. O mal vai continuar existindo por toda a eternidade, porque foi uma escolha que Satanás teve, e essa escolha, de certa forma, Deus vai fazer vista grossa, porque ele vai morar num universo paralelo. Não tem nem o menor sentido, pastor Jânio. Deus ser injusto, porque é o seguinte, um ser criado não vai ter prerrogativa de criar nada porque ele foi destituído. Deus não vai dar um prêmio para injustiça. Aí quebra tudo, né? Aí tudo que eu inventar também, eu vou ter um universo paralelo para mim também. Só em categoria menor, né? Não tem sentido isso. Deus estaria fazendo o jogo de todo mundo com uma aparente justiça. Somente porque ele quer cumprir o que todo mundo gostaria, que desejou. Os adultos criariam um universo dentro do universo de Satanás, ou uma cidade para eles adulterar, todo dia, toda hora. Os ladrões criariam uma cidade dentro do universo de Satanás para eles roubar todo dia, toda hora. Sem um lago de fogo. É só exílio. Como é só exílio? Não existe isso, pastor. Pare com isso. Por favor. Isso pode corromper o seu coração, pastor Jonas. Essas ideias. Abandone elas. Pensar muito, tem que pensar segundo Cristo, a mente de Cristo. Teoria é uma coisa. Coração, a gente só absorve aquilo que realmente é eterno. Deus, ele não absorve tudo. Ele só absorve aquilo que é puro e verdadeiro. Então, é a mesma coisa. Pode pensar qualquer besteira. Mas na hora de guardar no coração, não pode guardar, não. Não vira corrupção. A gente tem que saber se definir. Bom, eu vou colocar aqui. Ó, certo aí, pessoal? Eu vou colocar aqui no grupo o estudo, né, que foi feito. Tá mais ou menos organizado, tá, gente? Não é... Na verdade,
eu vou contar aqui a origem desse estudo. Na verdade, eu tive a revelação, estava orando, fui procurar, e eu tinha pouco tempo para organizar. Aí eu pedi para a inteligência artificial organizar a sequência, só para mim, tá? Eu uso a inteligência artificial como ferramenta. Deixa eu pegar aqui. Bom, isso, os maçons amariam isso, né? Que o senhor falou aí, né, pastor Jean? Os maçons amariam essa ideia. Ah, com certeza, com certeza. Essa é a ideia central mesmo, né, das terras. Alexandre de Moraes ia dar até um cargo lá para quem quiser morar nesse universo. Com certeza, é o que eu acho que é o que Satanás deve até falar para eles lá. Fala, mas não vai executar, pastor Jones. Aí Deus seria insuficiente, pastor. Deus seria totalmente insuficiente. Deus estaria destruindo a sua própria santidade. Deus, ele tem que julgar a existência das coisas, se elas devem existir ou continuar existindo ou não, na presença dele, porque ele é santo, e ele não pode permitir uma coisa não santa, senão o universo que ele criou viraria uma vaidade. E ele não criou o universo por vaidade, criou por amor. Então não existe isso. Eles nem sabem. Tem um sonho da Eren que fala que alguns deuses nem sabem que vão para o lago de fogo. Acreditaram na sopinha do diabo e não sabem que vão se perder. Deixa eu ver se eu coloquei lá. Olha aí, onde é que eu coloco aqui? Dulcinea, eu vou colocar aqui a irmã Dulcinea. Não, peraí. Não sei o que eu coloquei. Ah, não. Peraí, deixa eu colocar aqui. Documento. Oxe. Eles pensam que eles vão ter alguma coisa. Eles pensam que eles vão ter. Nossa, eu estou colocando de um por um, né? Onde devia. Deixa eu passar aqui do... Vamos lá. O da Ira de Deus já está no grupo da igreja, mas eu vou passar também. Importante. Não é maldade de Deus colocar uma pessoa no lago de fogo. Foi maldade da própria pessoa consigo mesmo, porque a presença de Deus vai preencher todo o universo. E aquele que é contrário a Deus vai ser incomodado pelo amor de Deus. E vai ser um tormento. O amor de Deus para ele é uma ira. E, com certeza, mas a perfeição e o poder absoluto, ele vem só de Deus. A perfeição vem só dele. Satanás é um imitador, né? É só um imitador. Né? Mas mesmo que o outro não seja uma perfeição absoluta, mas ele não vai ter prerrogativa de eternização de nenhum estado satisfatório. Não vai haver satisfação fora do amor de Deus. Aí teria que ter tido dois deuses, né, no começo do universo, né, um para fazer as coisas boas e outro para fazer as coisas mal, né. Aí o universo, ele se evoluiu para quê? Para polarização, a polarização dualista. Então, o fim e o começo estão relacionados. Como existe só um Deus, só vai haver
numa situação. A outra é o contrário daquela. E não um dualismo. Não é um universo pintado de branco e outro universo pintado de preto. Não tem sentido, não. Bom, vou mandar esse aqui primeiro, depois eu mando o outro, porque eu não estou achando, né? Pastor Aníbal, pastor Gessiane, Luana, Dulcinea. Bom, Dulcinea já foi a primeira, né? João Batista, pastor Jones, pastor Aníbal. A Vera não veio hoje, né? Vera, Célia. Não veio nem ontem, Nem né? a Odete, nem a Vera. Hoje não. Gislaine. Tá com gente lá na pousada e com visita, é por isso. Ah, então Deve ser. Márcia. Pastor Jones, eu vou falar para o senhor uma coisa. Todos esses caminhos racionais que o senhor traz para mim, eu já percorri eles todos. E eu não percorro mais, sabe por quê? Porque eu já fui preso pelo Satanás em alguns deles, e foi isso aqui para mim sair. Então eu não quero que isso aconteça com o senhor. Se o seu coração ficar preso num entendimento desse, vai dar trabalho para todo mundo aqui de libertar o senhor. Eu falo na cara dura. Então, essa racionalização toda que o senhor faz, tem que tomar cuidado. O senhor tem que dominar a sua mente não pode te dominar. Você pode criar qualquer paralelismo, qualquer analogia, qualquer coisa, mas tem que prestar atenção para quem o senhor está criando aquilo, quem está por detrás das cortinas que está tentando prender sua mente, porque eu já fiquei preso. E não tinha ninguém para me libertar naquela época. E se eu contasse para os outros, eu não ia nem entender. Mas isso daí é como a irmã Gerciane, a pergunta da irmã Gerciane, o que é a letra mata e o espírito vivifica? O Jones gosta muito de várias teorias. E isso é o que precede muitas vezes a queda. E a gente tem que cuidar porque é uma linha muito tênue. O problema não é assim, você não é proibido de pensar. Na filosofia, você não é proibido de pensar, mas quando chega no nível em que aquilo vai penetrar no seu coração e estabelecer-se como uma ideia. Já assistiu o filme Inception, lá, que é com o Leonardo DiCaprio, que ele chama de, traduzir errado, né? No inglês era Inception, que os caras introduzem memórias na vida das pessoas. Então, o inimigo está louco para fazer isso. Ele introduz uma ideia e quer fazer daquela ideia ficar fixa lá dentro da pessoa para ele manipular aquela pessoa através daquela ideia. Isso não pode acontecer com a gente, porque é o seguinte, tudo bem, pensar é livre, mas na hora que você descobre quem está mandando aquele pensamento e gerenciando aquela ideia, se você não consegue perceber a origem, é complicado, porque o inimigo pode usar daquilo para prender você. Bom, eu não sei se eu estou mandando aqui, é porque eu tenho 2 WhatsApp, se for 2 para vocês, não se preocupa. Quero ver se eu mando aqui para todo mundo que está aqui na aula. Tem que submeter a mente. O senhor tem o espírito. O espírito é mais do que a sua mente, pastor João. Muito mais. Então tem que submeter. Por meio da fé. Mas assim, só fazendo uma colocação, a gente tem os pensamentos, vem muito pensamento mesmo na nossa mente, mas o que eu percebo também, que eu assisto às pregações e vejo muitas explicações do pastor Lamartine, do bispo reverendo Hernán Dias Lopes e todos esses outros, eles falam mesmo dessa questão que
que é para a gente tomar cuidado mesmo com os pensamentos, porque Um pensamento que não é você. Você está escutando o diabo. Não é você que está pensando. Porque você pensa, você não manda no pensamento, você não manda assim, você tem que mesmo dominar as emoções e tudo. É porque nós somos falhos, né? A carne é fraca, mas a gente. Mandei para o pastor João, irmã Célia, irmão Geraldo, pastor Aníbal, irmã Dete, irmã Márcia, até a irmã gente. Deixa eu ver aqui no outro. Eu já vou me recolher, irmãos. Foi muito bom. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Deus abençoe. E a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Deus abençoe. Eu fiquei escravo já umas 2 ou 3 vezes fiquei escravo de um pensamento, Jesus do céu. Os pensamentos intrusivos, mas os pensamentos... Os intrusivos são aqueles malignos, né? Porque assim, ele vem com uma simples ideia, depois você aceita a ideia, depois você acredita na ideia, depois você pratica a ideia. São degraus. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. São especulações, porque são coisas que estão em branco, né? Não é uma coisa só... Sim, você pode fazer a pergunta, mas agora você tem a resposta e anula, porque você tem a resposta. Porque assim, não é problema se eu perguntar. Peraí, deixa eu ver quem está chegando aqui, cadê? Meu Deus, esse pessoal é complicado, Jesus. Eles permitiam convidado. Já mudaram aqui no menu. Permitir, cadê o convidado? Não, tá certo, pastor João. O senhor já tem a ideia, já sabe a resposta, agora não se deixe manipular, porque vai vir a próxima ideia. Porque assim, a gente pensa, a gente que estuda, a gente que lê muita coisa, pensa, são muitos questionamentos. Mas os pensamentos vêm, os questionamentos, as dúvidas, né? Que é um amadurecimento, acho que isso faz parte do amadurecimento espiritual, né? Você já passou, por muita coisa, você tem uma experiência que eu acho que assim, nenhum de nós aqui do grupo tem, né? Então, você tem pela sua experiência, pelo que você já passou, você nos alerta, isso é muito importante. Não, porque assim, tem pensamento que é uma pergunta simples, com uma resposta objetiva e clara para uma dúvida. Ele não vai formar nenhuma intrusão em você, porque era só uma ideia que você acerta como uma sintonia de um rádio. Mas determinadas ideias que têm cunho, ontológico, vamos falar assim, que muda a essência da realidade, ela te dá uma visão, como se alguém pegasse o contraste, né? Pega assim, vamos fazer uma Bíblia de Satanás. É um contraste da Bíblia. Então, essas ideias, elas não vêm para resolver um problema de uma dúvida. Ela vem para construir uma maldade. Por quê? Porque no momento que você assimilar aquela ideia, ela pode parecer lógica. Quando ela se torna lógica, ela vai se tornar razoável. Quando ela se tornar razoável, vai se tornar praticável. Aí pronto, aí o problema evolui. Então tem que tomar cuidado, porque assim, espera um pouco. Eu corto na base. Não, por quê? Porque Deus é justo, porque Deus é santo, e eu já escolhi ele, né? Se um satanista, né, pensar assim, ele vai encontrar boas justificativas, e ele não vai querer saber do evangelho. Então, como nós já escolhemos o evangelho, então pronto, já está resolvida a questão. Porque, olha, gente, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, eu tenho visita de coisas horríveis. E eu tenho que viver uma continência espiritual severa. Então, não é brincadeira, não é uma coisa assim, vai lá, brinca um pouquinho aí nessa roda gigante aí, que não vai ter problema. Não. Nesse caso, essas ideias são ruins. Que a sedução do pecado é uma coisa séria, é uma coisa que
As pessoas gostam daquilo, elas começam a gostar do pecado, do mal, entende? Então, isso é um mistério no coração do ser humano, né? Meu Deus. Mas assim, ó, quando você peca um pecado, você pecou um pecado. Davi, vamos lá. Davi pecou um pecado. Ele recebeu uma punição e foi perdoado e ficou com a mulher do pecado dele, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Mas ele não anulou que a lei era verdadeira, que o adultério era errado. Porque se ele tivesse anulado a lei, ele teria se corrompido. Então, ele não podia ensinar, só porque ele adulterou, que todo mundo pode adulterar. Mesmo que ele tenha adulterado. Então, se um pastor adulterou, cometeu qualquer pecado grave da lei, e ensinar que a pessoa pode fazer aquilo, ele se corrompeu e está corrompendo os outros. Então, Davi, ele pecou, adulterou e matou. Mas ele estava consciente, e qualquer pessoa que chegasse para ele e perguntasse, Davi, eu posso pegar a mulher do próximo? Ele falou, não. Mas você pegou, Davi? Sim, mas eu errei. Eu já pedi perdão para Deus, mas não é certo. Mas você matou, Davi? Mas não é certo. Ah, ponto final, cai fora, vai embora do meu palácio, tá me enchendo o saco. Entendeu? É, porque senão assim todo mundo podia pecar e mudar a lei. É. Então, mesmo que você peque, você vai ser purificado no seu coração, na sua consciência, mas aquele mandamento, quer dizer, você nunca mais vai pecar também, daquele pecado lá, nunca mais, vai ser uma purificação tão poderosa, porque senão o Davi ia virar um pegador, né? Pegou a primeira, aí não ficou muito contente, pegou a segunda, ele não ia parar nunca. Se Deus não tivesse perdoado ele, purificado ele não ia parar nunca. E é o que acontece hoje com alguns pastores, algumas pessoas. Por quê? Não, mas hoje o que acontece também é as pessoas estão no mundo aí fazendo o bacanal, a prostituição tá demais. Mas só o mundo já é muita coisa para nós analisar. Pois é, assim, porque é um exemplo muito complexo. O mundo já está aí, né? O mundo jaz do maligno, já tem muita coisa. Eu estou dando exemplos que a gente está no dia a dia convivendo com eles e não sabe como lidar. Então, se um pastor pecou, adulterou, tem uma nova mulher, viveu uma nova vida, e você vai congregar na igreja dele. Se você descobrir que ele está ensinando que qualquer um pode pecar, que vai ser perdoado, que nem ele está corrompido, está corrompendo. Então, ele tem que admitir que ele errou, sim, que ele foi perdoado, mas que aquilo que ele fez é totalmente errado, e que se ele fizesse de novo, seria outro pecado. E aí ele poderia não ser perdoado também. Agora, a derrota da ideia de Satanás é essa, né, pastor Lucas? Porque é onde eles foram parar. Se tornaram criaturas sombrias, grotescas, que exalam cheiros fétidos, né? Perderam toda a sua beleza, são criaturas corrompidas. Então é aí que vai dar. Aonde que o mal, o pecado vai dar? Aí. Então ficou provada mesmo a derrota dele, né? Aonde vai parar? Se você gostar do pecado, se você ter prazer, vai parar aí também, né? Porque assim, quando o senhor está falando que mostra a derrota dele, o senhor está mostrando o muro. Você está colocando um muro que está separando os que estão do lado de cá dos que estão do lado de lá. Então, o senhor está precisando colocar esse muro. Mas veja só, quando a gente conhece a Deus e ama a Deus, nem precisa ir até um muro. Sabe por quê? Porque a gente só vai ver o resultado no final. E se o senhor esperar para ver o final, o senhor está se aproximando muito do muro, pode ser que não tenha volta, é o que o mundo está fazendo. Então, tudo bem que o senhor colocou um muro, agora vamos colocar uma outra coisa mais forte ainda. Para o senhor ficar mais forte com Deus. É que o senhor ama a Deus. E Deus é santo e justo. Aliás, ele é maravilhoso. Esse núcleo é melhor do que o muro de saber quem vai perecer e quem não vai perecer. Porque antes eu usava esse muro como um freio para minha carne. E de vez em quando eu estava batendo com a testa no muro. Então, se você colocar o critério do amor a Deus, do seu amor a Deus, como a sua decisão eterna de estar com Ele para sempre, porque Ele o ama,
e o perdoou, e o Senhor o ama, pronto. Você sabe que existe um muro, mas nunca vai precisar chegar até lá. Para olhar do outro lado, saber se eles estão mesmo padecendo ou não. Para olhar para saber se eles são mesmo fedorentos ou não. O que acontece com gente que vai atrás de extraterrestre? Está querendo saber se eles são fedorentos mesmo ou não. Porque não está acreditando na Bíblia. Ah, eu preciso ver um extraterrestre para saber se é como que ele é. Eu preciso ter uma experiência com esses seres aí para saber se existe mesmo. Ele não está crendo na Bíblia. Está pondo a alma dele em risco. Foi o que aconteceu comigo. Eu saí para o campo assim aberto para ser abduzido, quando aquele começou a gritar, zim, aquele barulho começou a sugar minha alma do corpo, saí gritando, correndo. Eu sabia que aquilo lá não era de Deus, porque estava sendo violento. Estava arrancando a minha alma do meu corpo. E se eu tivesse ido naquela nave, onde estaria hoje? Tem gente que está indo. Por incrível que pareça. Então, determinadas coisas é bom a gente saber como frear, né? Guardar o coração, né? Que é o principal, que eu não sabia guardar meu coração. Infelizmente, a minha irmã sabe, e eu vou falar aqui, na nossa educação teve falhas. A gente não sabia guardar o coração, eu não sabia guardar meu coração. Eu tinha regras. Eu fui para São Carlos, morar em São Paulo, com regras, mas não com uma sabedoria de guardar meu coração. Eu não caí em prostituição, em maconha, em nada. Tem muitos jovens que caíram. Mas foi o temor a Deus que me guardou, mais do que as regras. E uma outra coisa que a gente não foi preparado na nossa família para o casamento. E também não sabia como lidar com a situação. Então hoje eu aprendi algumas coisas. Não sou o expert, mas em relação ao que eu era antes, estúpido demais. Então a gente tem que tentar lembrar quais são as nossas falhas e onde a gente tem os nossos buracos, né, de queijo suíço, né, queijo suíço diz que é mais buraco do que queijo, né, e buscar na palavra de Deus preencher, porque a nossa vida é uma só. Então eu percebi que para eu manter a minha fidelidade com Deus não era medo de ir para o inferno, que eu usava o medo de ir para o inferno e gerava mais medo, e tudo que eu fazia era por medo. Eu descobri que a minha fidelidade com Deus tinha que ser sustentada por amor a Deus, pelo que Ele me ama. E foi isso o processo que eu venho vindo até hoje, nessa igreja, porque até antes de entrar nessa igreja ainda tinha medo de ir para o inferno. Como eu sempre falei, eu perdia minha salvação todo dia. Eu ganhava de manhã e perdia de tarde. No outro dia eu tinha que ganhar de novo e perdia de tarde. Eu assistia pastores na televisão que falavam, porque Deus está de mão amarrada, não pode fazer nada por você. Eu falei, caramba, que pregação mais doida é essa? Deus nunca está de mão amarrada. Você só vai impedir Deus de fazer alguma coisa para você se você não se arrepender, mas Ele vai criar circunstâncias para quebrar você, ou se você rejeitar Ele totalmente. Porque sempre contaram para mim um Deus meio assim, flutuante das emoções. Era um Deus que de manhã estava bem comigo, de tarde não gostou muito do meu comportamento no final do dia. Um Deus flutuante. Na Igreja Católica eu aprendi um Deus ausente, um Deus longe. Ele mandava os anjos, ou nem anjo, né? Porque os santos, né? E eu tinha que depender das pessoas ao meu redor. E na Igreja Evangélica eu aprendi um Deus flutuante de emoção. Então a gente tem que ter a visão correta de Deus como um pai que criou os céus e a terra, não porque precisava de ninguém, e ele não fez por necessidade o céu e a terra, ele fez por amor, para compartilhar a pessoa dele com as.
compartilhando com ele e caiu nesse mundo. E daí Deus usa esse cara para nos aperfeiçoar no amor. Mas não é uma concessão para um mundo paralelo, onde um vai ser branco e o outro vai ser preto. Um Deus vai fazer tudo que quer e o outro diabo vai fazer tudo que quer. Aí não tem sentido, né? Era melhor Deus ter feito um monte de bolinha e colocar cada um de nós dentro de uma bolinha e cada um de nós fazer um universo para cada um, do que ter feito o universo, mandado Jesus ter todo esse trabalho todo. No final, não ia ficar cada um fazendo o que quer? Cada bolinha de universo que formou eu era dono de um universo, a Gessiane dono de outro, o senhor dono de outro, cada um tinha uma bolinha do universo. E o Satanás tinha a bolinha dele. Ou então ele pegava todas as nossas bolinhas de universo e juntava e fazia a bolhona dele encobrir a nossa. Aí nós íamos morar dentro do universo de Satanás, fazendo o que a gente quer. Se era isso o final, por que Deus já não fez no começo? Não tem trabalho nenhum isso aí. Precisa morrer por ninguém. O Alexandre de Moraes ia adorar ter um universo onde ele massacrasse qualquer pessoa. E ele ia dizer assim, nossa, estamos cumprindo a democracia. O Lula ia ter um universo só para mentir. Governar para todo mundo, aí todo mundo passando fome, todo mundo reclamando. Isso, não, gente, olha aqui, vocês estão bem. Olha aqui, ó. Pim, pim, pim. Acredite, vocês não estão com fome. Balançar um pêndulo e hipnotizando as pessoas, que é o que ele faz. Qual que é a essência do presidente da República? Mentira. Está se tornando a essência dele. Qual que é a essência do Alexandre de Moraes? Injustiça. Está se tornando injustiça. É verdade. Aí ele vai ter um universo para ter isso. Vai ganhar esse prêmio de Deus. Sentido. Tá bom? Vamos orar para agradecer? Então, gente, fiquem sabendo. Não é questão de quem peca ou quem não peca. É quando acontece algo grave, a pessoa tem que admitir o erro, se arrepender e não fazer daquilo uma regra. Vamos orar para agradecer? Amém. Não, mas porque só vai ficar provado mesmo para a criação. É que Deus quer fazer isso, né, pastor? Ele quer provar para a criação que ele é o Deus único. Mas Deus não precisa provar nada para ele. Mas só vai ficar, mas não está aprovado, por isso que Mas Deus não precisa provar. Não precisa provar, é a pessoa que vai receber como prova. Mas eu estou dizendo que para a criação só vai ficar provada depois do milênio, só depois do juízo final, é que vai ficar provado. Na mente de Deus, ele sabe que ele é Deus, ele é certo e absoluto, né? Então, entende? Por isso que é só depois lá do milênio que a coisa... Mas a prova, pastor Jones, é o gozo. O gozo é o sofrimento, não é questão de prova, é questão de escolha. A prova é uma assinatura, como fala? Provou que eu estou errado. Qual foi a vantagem disso? Entendeu? Agora a gente tem fé, a gente se conhece, nós conhecemos o nosso Deus, o nosso Pai, a gente sabe o poder dele, tudo, né? A gente sabe. Mas enquanto tá essa rebelião, essa guerra de hoje em dia, né? Mas essa guerra... do juízo final é que a coisa vai ficar daí. Essa guerra, ela só vai se estender porque existem almas a serem salvas. Se as almas para serem salvas tivesse já completado, era só ver o juízo, porque as demais não vão ser salvas e não precisa você ficar tentando mais nada. Deus é justo por excelência. Isso. Então, ele não precisa provar nada para ninguém. A justiça dele excede todo conhecimento. A ciência, todo o mundo sempre vai estar querendo saber, especular o porquê do porquê.
E o que acontece é que os olhos das pessoas, quanto mais conhece o Senhor, mais as escamas caem. Mais ele conhece, mais ele vai entender que o Senhor é soberano. Então, essa é a prova que acontece. Não que o Senhor Deus vai provar, mas eles vão começar. Quando a gente conhece mais o Senhor, a gente já começa a provar Isso. do que ele é. Quem é ele? É isso? Essa é a prova. A gente tem que conhecer mais ele para a gente saber quem é o nosso Pai. Posso orar? Pode, pastor, pode, ore, por favor. Amém. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, muito obrigada por essa aula abençoada. Senhor, muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelos meus irmãos que hoje conseguiram chegar até aqui. Obrigada, meu Senhor e meu Deus, porque cada dia mais o Senhor, através da nossa busca, tem se revelado a nós. Glória a Deus e aleluia. Senhor, obrigada pela vida da irmã Dulcineia, Pai. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por ela estar aqui junto com a gente. Continue manifestando seu poder sobre a vida dela, opera milagres e maravilhas, dá entendimento, sabedoria e graça. Abençoe a irmã Gerciane. Senhor, usa ela como canal da graça, Pai, aonde ela estiver, e para as pessoas que o Senhor colocar na vida dela. Ó, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai movendo o mundo espiritual a favor da irmã Odete, Senhor. Usa ela, Senhor Deus, que ela ganhe vidas através da vida dela. No nome santo do Senhor Jesus. Usa o irmão João Batista, Senhor Jesus, na sua caminhada diária. Senhor Deus Todo-Poderoso, dá saúde para ele cada dia mais. Tira toda a infecção urinária, opera milagres e maravilhas, dá entendimento e graça. Senhor Deus, continua usando o pastor Lucas com sabedoria, entendimento e graça. Usa a Liz também, Pai. Cuida, Senhor, desse pai e dessa filha, manifestando o seu poder cada dia mais sobre a vida deles, Pai. Vai fazendo o seu querer, vai fazendo o seu mover, que vidas sejam alcançadas, transformadas, Pai, que ele continue sendo guiado pelo teu Santo Espírito em toda a sua jornada. Abençoa a vida do meu esposo, cuida zela e vela. Vai dando sabedoria, entendimento e graça, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, as coisas que o meu esposo não tem entendimento, que o Senhor traga um entendimento, Pai. Assim que o Senhor traga um entendimento para todos nós, porque nós precisamos desse entendimento, dessa sabedoria. Senhor Deus, cuida, Senhor, do coraçãozinho do meu esposo, cuida do nosso lar, cuida, Senhor, da nossa casa, das nossas finanças, cuida, Senhor, do lar de cada um dos meus irmãos, coloca teus anjos acampados ao redor da casa, Pai. Passa da vassoura de fogo do teu Santo Espírito dentro das casas e tira toda a contaminação no nome santo do Senhor Jesus, tanto do computador, tanto do celular, em nome do Senhor Jesus. Cuida de cada pessoa que assiste, Senhor Deus, essas lives, Pai, que elas sejam cheias da presença do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E é o que a irmã Dulcineia perguntou, ó, depois Satanás vai ser solto de novo. Por quê? Né? Porque precisa ser provado algo para a criação, tem que ficar registrado o negócio. Não, deixa eu explicar aí, irmã Dulcineia. Deixa eu explicar. Olha, é o seguinte, a gente vai entrar no milênio, o milênio não é a eternidade. Então, alguns resíduos ainda vai ter. E esses resíduos, eles vão... É como um fermento, né? Você limpa o fermento, mas ficou um pouquinho de fermento ainda, e ele vai levedar de novo. Só que quando isso acontecer, é Jesus que vai estar governando, já foi feito todo o sacrifício, tudo, e já vai ser um levante totalmente injusto contra os santos de Deus, e não vai precisar de muita coisa, só descer fogo do céu e acabar com todo mundo. Porque durante o milênio vai ser ensinado tudo conforme deve ser feito. Tudo conforme Deus é realmente. Jesus vai ser o próprio representante, então não vai ter dúvidas. Não vai ter demônio, né? Porque todos os demônios vão estar presos, não vai ter mais demônio, não vai ter mais desculpas para as pessoas, para os seus erros.
Então já vão ser escolhas que elas fizeram, né? E aí acabou, eles seguiram Satanás quando ele é solto lá no finalzinho. Então, não é mais uma questão assim como hoje, né? Mas só porque o milênio é um estado transitório também, né? Depois da eternidade acabou. O milênio é um estado transitório. Agora tem nesse estudo da ira eterna também tem, não sei, eu não vou colocar esse aqui não. O pior que eu estou colocando da IA, porque a inteligência artificial dá umas opiniões dela e eu tirei, tá? Nossa, eu acho que eu não vou botar isso aqui não. Eu tenho que separar aqui, porque eu tenho que ver qual que foi que eu coloquei. Ai, ai, ai. Eu vou ter que imprimir separada. Que ela dá umas opiniões meio estranhas, tá? Porque ela pega todos os tipos de filósofos, todo tipo de ideias. Ela não sabe o que é certo e o que é errado aí. A inteligência artificial. Ela é só boa para pesquisar. Ai, ai. Vamos lá. Ó, a ira eterna não revela a crueldade divina, mas a seriedade absoluta do amor, da justiça e da liberdade. Teve filósofos que eram corrompidos, então eles aceitavam determinadas ideias corrompidas. Mas a inteligência artificial não faz diferença, ela vai lá e joga para você. Você tem que fazer a separação. Amém, glória a Deus. Vou passar para o celular, tá, pessoal? Porque eu já parei aqui a gravação, né?